1 Samuel, capítulo 7. Arca armazenada em Kiriat Jearim, a 15 quilômetros de Jerusalém. Samuel exorta ao arrependimento. Então vieram os homens de Kiriat Jearim, e pegaram e fizeram subir a arca do Senhor, e a trouxeram para dentro da casa de Abinadab, na colina, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que cuidasse da arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca permaneceu em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, até chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel lamentava em súplicas, em busca do Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração estáis retornando ao Senhor, lançai para fora do meio de vós os deuses estrangeiros e os astarotes, e preparai vossos corações para o Senhor, e servi somente a Ele, e Ele vos livrará para fora da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel lançaram fora os Baalins e os astarotes, e serviram somente ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai a todo Israel em Mispá, e eu orarei ao Senhor por vosso bem. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram diante da face do Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Filisteus são vencidos em Mispá, Pedra Ebenezer. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os comandantes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesse de gritar alto em choro ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos salve para fora da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou, inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, enquanto Samuel estava sacrificando o holocausto, os filisteus se aproximaram para a peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e o derrotou em batalha, de tal modo que foram feridos diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel foram para fora de Mispá e perseguiram os filisteus, e os feriram, até que eles chegaram abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram subjugados, e não mais vieram aos limites de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado de Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, e até os limites delas Israel arrebatou para fora da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e entre os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. E ia de ano em ano e fazia um circuito passando por Betel e Gilgal e Mispá, e julgava Israel em todos aqueles lugares. Então seu retorno era para Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel. E ali edificou um altar ao Senhor. Samuel, capítulo 8. Israelitas recusam ser governados somente por Deus. Exige um rei. Deus o concede. E sucedeu quando Samuel já havia envelhecido, que ele constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia. Foram juízes em Berseba. Porém os filhos dele não andaram pelos caminhos dele, mas estenderam suas mãos para o ganho desonesto, violento, e tomaram suborno, e perverteram o julgamento. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: Eis que haveis envelhecido, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Agora, pois, constitui um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém esta palavra pareceu má perante os olhos de Samuel, quando eles disseram: Dá-nos um rei, para que ele nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Dai ouvidos à voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tenho rejeitado a ti,
Ao contrário, têm rejeitado a mim para que eu não reine sobre eles. Conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os fiz subir para fora do Egito, até o dia de hoje, em que abandonaram a mim e a outros deuses serviram, assim também fazem eles a ti. Agora, pois, atende a voz deles. Porém, a eles adverte solenemente, e lhes declara qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, o qual lhe pediu um rei, e disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os porá como servos para ele mesmo, no serviço dos seus carros, e como seus cavaleiros para que corram adiante dos seus carros. E os porá por chefe sobre 1000, e chefe sobre 50, e para que lavrem a lavoura dele, e ceifem a ceifa dele, e fabriquem suas armas de guerra, e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos servos dele. E tomará o dízimo das vossas sementes, e das vossas vinhas, para o dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços, e os vossos jumentos tomará. E por meio deles fará o seu trabalho. Tomará o dízimo do vosso rebanho, e vós lhe servireis de servos. Então, naquele dia, gritareis alto em choro por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos responderá naquele dia. Porém, o povo recusou dar ouvidos à voz de Samuel, e disse: Não, mas haverá um rei sobre nós, para que nós também sejamos como todas as outras nações, e para que o nosso rei nos julgue, e saia diante de nós, e guerreie as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à voz deles, e constitui para eles um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Vá cada homem para a sua própria cidade. Primeiro Samuel, capítulo 9. Saul procura jumentas extraviadas e encontra-se com Samuel, que sabia que viria. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Cis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afia, um benjamita. Era poderoso homem de valor. Este tinha um filho cujo nome era Saul, na flor da juventude, e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima ele era mais alto que qualquer do povo. E perderam-se a jumenta de Cis, pai de Saul. Por isso disse Cis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos jovens servos, e levanta-te, e vai procurar jumentas. Portanto, ele passou através da montanha de Efraim, e dali eles passaram através da terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram através da terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. Também passou ele através da terra dos benjamitas, porém tampouco as acharam. Quando eles haviam chegado à terra de Zuf, disse Saul a seu jovem servo, com quem ele ia: Vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: Eis que há nesta cidade um homem de Deus e homem honrado. Tudo quanto ele diz vem a suceder, infalivelmente. Vamos-nos agora lá. Porventura ele nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então disse Saul ao seu jovem servo: Eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes foi todo usado, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus. Que temos? E o jovem servo tornou a responder a Saul e disse: Eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos declare o nosso caminho. Antigamente Israel, indo um homem consultar a Deus, dizia assim: Vinde e vamos ao vidente. Porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul a seu jovem servo: Bem dizes, vem pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E enquanto eles subiam pela subida da cidade,
acharam umas moças que saíam a tirar água. E eles lhes disseram: está aqui o vidente? E elas lhe responderam e disseram: sim, ele está. Eis aí o tens diante de vós, apressai-vos, pois porque hoje veio ele à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no lugar alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que ele suba ao lugar alto para comer. Porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício. E depois aqueles que foram convidados comem. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade, e quando eles tinham chegado ao meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro, para eles subirem ao lugar alto. Porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele salvará o meu povo para fora da mão dos filisteus. Porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem eu te falei. Este dominará sobre o meu povo. E Saul se aproximou de Samuel no meio da porta e disse: declara-me, peço-te, onde está a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao lugar alto, e comei hoje comigo. E ao alvorecer te despedirei, e tudo quanto está no teu coração a ti o declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ponhas o teu coração sobre elas, porque já foram achadas. E sobre quem está todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou a Saul e ao seu jovem servo e os levou à grande sala, e deu-lhe lugar acima de todos que haviam sido convidados, que eram cerca de 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: dá aqui a porção que te dei, de que eu te disse, põe isso à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua, com o que havia nela, e a colocou diante de Saul, e disse Samuel: eis que o que foi reservado está posto diante de ti, come, porque se guardou para ti para esta ocasião, desde que eu disse, tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do lugar alto para dentro da cidade, e Samuel conversou com Saul sobre o terraço, cobertura da casa. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que, quase ao subir do amanhecer, Samuel chamou a Saul, que estava sob o terraço, cobertura, dizendo: levanta-te, para que eu te despeça. Levantou-se Saul e saíram ambos, ele e Samuel, para fora da casa. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize tu ao jovem servo que passe avante, distanciando-se para diante de nossa face. E ele passou avante. Porém tu, posta-te de pé, parado, esperando durante algum tempo, que eu te farei ouvir a palavra de Deus.